Bom, a gente vai chegar ao final do sexto parágrafo da Verdade Falando. Vocês lembram que eu falei para vocês da questão do nariz da Cleópatra lá no vídeo passado, que veio a ser o sexto vídeo da Verdade, que começa o sexto vídeo da Verdade dentro da coisa freudiana, mas eu avisei que esse sexto ia ser repartido porque eu tinha que falar um pouco do mito e da tragédia. Então eu começo falando a verdade, falando que que a gente, analista, vai ter que se cuidar com relação a gente vai ter que usar agora o nosso nariz para farejar as coisas. E depois eu interrompo, porque vai entrar na questão do mito. E a frase do Lacan diz o seguinte: procurem cães farejadores em que vocês estão se tornando, ao meu ouvir, porque o Lacan está ensinando os analistas a farejar a verdade. Então, só que ele usa o discurso da verdade falando isso. A verdade diz: procurem cães farejadores em que vocês estão se tornando para me ouvir. Os detetives, mas detetives são aqueles cães farejadores que trabalham, quando tem um desabamento e tal. Os cães farejadores, mais assim, especializados, que o Sófocles preferiu lançar sobre os rastros herméticos. Herméticos vem de Hermes. Hermes é também Mercúrio. Sobre os rastros herméticos do ladrão de Apolo, do que sobre os casos sangrentos de Édipo, certo de que encontraria com ele no sinistro encontro de Colono a hora da verdade. Bom, claro, é muito mais fácil falar do mito do que da tragédia. No mito, eu vou pegar isso de um dicionário. Dois dicionários, as fontes. Mitologia Grega e Romana, de Mário Kamakuri, da editora Zahar, e o Dicionário Mítico Etimológico do Junito Brandão, da editora Vozes. Bom, o Hermes é deus dos comerciantes e dos ladrões. É aquele que tem elas asinhas no pé, que é também chamado de Mercúrio para os romanos. Hermes era filho de Zeus e de Maia e nasceu em uma caverna no monte Silene, na Arcádia. Já no dia de seu nascimento, demonstrou enorme precocidade, pois fugiu do berço e foi até a Tessália, onde seu irmão Apolo, que era também filho da Maia com Zeus, pastoreava um rebanho de gados bovino. Apolo era pastor. Aproveitando-se de um momento de distração de Apolo, Hermes roubou várias reses. Amarrando ramos de árvores no rabo de cada uma delas, de modo a apagar os rastros. No vídeo anterior, eu conto uma história de 80 reses que em Santa Catarina sofreram um ataque de um ser que até agora não se sabe de que lugar vem, mas que não é terreno,
e nenhum bicho conseguiu chegar perto daquilo, nem os urubus, nem os tigres, nada. Então eu aproveitei isso de propósito. Bom, o Hermes levou-os através da Grécia até Pilos, onde sacrificou 2 dessas reses, cortando-as em 12 pedaços, uma para cada um daqueles deuses do Olimpo, porque você tinha que fazer esses sacrifícios para os deuses te protegerem. Então, Hermes escondeu as reses e voltou para a caverna onde nascera. Vê que danadinho. Lá encontrou uma tartaruga, matou-a, retirou-lhe o casco, abrindo-o ao meio e nele colocando cordas que ele teceu com as tripas das reses sacrificadas. Assim, ele inventou o instrumento musical chamado lira. A lira é presente na história da Grécia, né? Eu falei, inclusive, de uma das atividades do polo masculino dos filhos de Asclépio, o pó da lírio, que fica aos pés da lira. O Aedo, quando canta, também toca a lira. O médico que escuta o relato do paciente, ele nesse momento, ele tem a parte ativa, mas como pó da lírio, e não como Macau, que já é um cirurgião, já vai direto costurando, cortando e tal. Nesse meio tempo, Apolo, que conseguira de uma testemunha a identidade do ladrão. Vocês lembram que eu, no vídeo anterior, conto que testemunhas lá em Santa Catarina conseguiram desenhar o ser esquisito que atacou o rebanho da costa de Santa Catarina, que tinha 80 reses. Apolo, que conseguiu de uma testemunha a identidade do ladrão, tinha ido à sua mãe, Maia, relatar-lhe a façanha de Hermes. Maia não acreditou em Apolo, aliás, eu também não acreditaria. E mostrando-lhe Hermes, que dormia no berço em coeiros são aqueles paninhos que se amarram o neném para ficar todo agitadinho. Censurou o filho por acusar o irmão, né, tão pequenininho. Apolo aí recorreu a Zeus, o pai dele, que era o deus da justiça, que deu ordens à criança, ao Hermes, para devolver as reses roubadas, indiferente dos protestos de inocência do Hermes. O Zeus foi mais vivo. No entanto, Apolo aí viu a lira criada por Hermes, apreciou o som que ela produzia e aceitou-a em troca dos animais roubados. Então, ele ficou com a lira e o Hermes ficou com os animais que ele tinha roubado. Mais tarde, o Hermes inventaria também a flauta e trocaria a flauta pelo cajado que o Apolo dava a quem possuísse o dom da profecia. Então, vocês veem que o Hermes não é mole. Orgulhoso da sagacidade de Hermes, Zeus designou para mensageiro dele, Zeus,
e também para prestar os mesmos serviços como mensageiro ao Hades. Hades é o inferno, mas é o deus dos infernos e é também irmão de Zeus. Por isso, na luta entre os deuses e os gigantes, Hermes usou o capacete de Hades, que tornava invisível quem o colocasse sobre a cabeça, e assim matou o gigante Hipólito. Nas lendas gregas, Hermes aparece geralmente no papel de mensageiro. Ele entregou a espada ao Hércules, mas ele também roubou o cinto do Hércules, ele não era mole. Bem como o capacete e as sandálias aladas que ele tinha ao Perseu, quando o Perseu foi enfrentar a Medusa. Medusa, lembra com aquele olho? Hermes também ajudou 2 vezes o Odisseu. O Odisseu é Ulisses, é o marido daquela Penélope que ficava fazendo, de manhã ela fazia lá a mortalha e de noite ela desfazia tudo outra vez. Quando este estava retornando de Troia para a sua casa em Ítaca. Então, ele ajudou o Ulisses a voltar para casa, mas olha bem o que ele fez. Além de, vocês vão ver daqui a pouco, além de comerciantes e ladrões, o Hermes também protegia os viajantes, sendo comuns os bustos dele nas encruzilhadas. Tanto quanto seu pai, que é Zeus, Hermes teve muitas aventuras amorosas, em especial com as ninfas. Dos muitos filhos, destaca-se Autólico, que viria a ser o rei dos ladrões. A Hermes também foi atribuída a paternidade de Pan, que teria nascido de um romance entre ele e Penélope. Uma versão que contraria a fama de fidelidade absoluta dessa mulher que ficava fazendo um paninho, desmanchando, que era casada com Odisseu ou Ulisses, depende de como vocês chamam. Então, vocês veem que esse camarada não é mole, ele vai para cá e vai para lá. No mito do Édipo, a primeira parte vocês conhecem, né? Que o Édipo casou com a Jocasta, né? Ele mata, na verdade, sem saber, ele mata o rei de Tebas. Ele pensa que está matando um rei que está enfrentando ele, porque ele pensava que ele era rei de outra cidade. Ele tinha sido criado como filho único de um casal real de outra cidade. Aí na briga da estrada, quem passa, não passa, já contei isso em outro vídeo, ele matou o Laio, que na verdade vinha a ser o pai dele. E isso já estava predestinado, por isso que o Laio tinha entregue ele para matar. Um empregado que ficou com pena amarrou ele, daí que Édipo significa o dos pés amarrados. Não matou ele, ele foi encontrado pelo criado desses reis que não tinham filhos, foi criado como um filho daquela casa real, e aí vai e acaba matando o pai. Ele se casa ele chega em Tebas está passando por diversas pragas, e quem acertar lá uma charada, que eu já contei também, qual é o animal que na infância tem 4 pernas, na idade adulta tem 3, e na velhice tem, na idade adulta tem 2, e na velhice tem 3, ele acerta, é o homem, porque ele engatinha quando ele é neném, ele anda com as 2 pernas quando ele é adulto, e ele usa bengala, e ele acerta, ganha, e ganha a
casa com a Jocasta, casa com a mãe dele, e tem 4 filhos com a Jocasta. Esse é Édipo em Tebas. E aí acontece uma nova desgraça em Tebas, ele vai e acaba descobrindo que, na verdade, essa desgraça aconteceu por quê? Porque ele tinha matado o pai dele, se casado com a mãe dele. Aí o que ele faz? Ele se cega e vai para Colono. Isso é Édipo em Colono, vem a ser o segundo. O primeiro é o Édipo rei. Segundo é o Édipo em Colono, ele cego, sem poder entrar na cidade, ficava nos arredores de Atenas. E ele, quem cuida dele é uma das filhas dele, que é a Antígona. E a terceira tragédia dessa trilogia que Sófocles criou é a Antígona. Mas aí a gente é outra história, que Lacan vai trabalhar também com a Antígona. Ele diz que é a histérica mais perfeita. Muito bem. Ele, na realidade, o que acontece? Ele fica, né, nesses arredores e ninguém fala com ele, ele é um pária, né? Ele, imagina como? Ele cometeu um incesto. E a Antígona que entra dentro da cidade, vai buscar água para ele, vai buscar alimento para ele, etc. E ele morre ali, naquela região. Não é por acaso, quer dizer, Sófocles, ao ele colocar a verdade das coisas, ele escolhe esse lugar Colono, que é nos arredores de Atenas, que é o lugar onde ele nasceu, para que a história de Édipo se encerre ali. Bom, então Lacan vai dizer que Sófocles prefere a lenda desse espertalhão que faz e ganha, e tira, e leva, e perde, ganha, e ainda acaba se dando bem, ele joga para cá, joga para lá, do que o kit desgraça, né? Dá um nome interessante, né? Enfim, quando ele fala sobre os casos sangrentos de Édipo, certo de que encontraria com ele no sinistro encontro de Colono à hora da verdade. Nessa hora aparece o quê? A mortalidade dele, enquanto que o outro dança nas 11. Bom, nos 2 lugares você tem a questão da verdade. A verdade fazendo as traquinagens, que é esse 6º capítulo, que ele fala: preciso do faro de vocês para vocês descobrirem nas brechas mais absurdas, né? nas coisas mais, nos devaneios mais esquisitos do sonho, nos lugares mais absurdos né, da mediocridade, né? no fascínio imotivado do medíocre. Ou às vezes você votar num candidato medíocre, achar ele uma maravilha, também acontece isso aí. E no impasse sedutor do absurdo, que o absurdo ele, né, você fascina. Então, nesses lugares ele aí fala que então, que o Sófocles preferiu a parte do mito, que também esconde e aparece, do que no kit sangrento do Édipo em Colono. Mas, aliás, o Édipo em Colono é uma peça que vai ser produzida pelo neto dele, Sófocles já não, em 401 a.C., porque ele já não, ele escreve, mas não está mais. É o neto dele quem produz essa peça. Tá? Bom, aqui a gente terminou a verdade falando. A verdade transformando a gente em cães farejadores. A verdade mostrando que é mais fácil você procurar em certas traquinagens
do que você se defrontar com o sangrento da coisa. Mas tudo é verdade. A verdade está em todos os lugares. Às vezes a gente tem que lidar com o sangrento da coisa na clínica e é muito doloroso. Seria mais fácil que a gente tivesse que lidar só com as coisas que o Hermes é capaz de fazer. Mas acontece que não é bem assim. Bom, aqui vai terminar e vai dar início à parte chamada desfile, tá? Então, aqui terminou, a coisa fala de si mesma, a partir de si mesma, a verdade fala e fala a verdade, e a gente vai começar a parte da coisa freudiana, onde vem a questão do desfile. A gente, em português, está na página 412 e em francês está na página 411 agora. Um abraço.